Cada um tem a sua mania de estudar a palavra de Deus. Eu, às vezes, vou estudando o tema que me é dado nessa noite, foi oração de confissão e arrependimento. E aí eu, às vezes, não tenho assim uma diretriz inicial, eu começo a anotar variados versículos, depois eu vou organizando eles para formarmos uma ideia, formarmos o tema. E às vezes eu esqueço de alguma coisa, mas de repente eu estou lá no quintal trabalhando, fazendo alguma coisa, vem novos textos na minha mente, e aí o estudo às vezes já está concluído. Aí eu vou lá na última página e coloco lá subsídio, né? Alguma coisa extra que veio depois. E foi nessas anotações de subsídio, ou seja, alguma coisa extra que veio na minha mente, que eu quero começar por eles. Em vez de começar pelo começo, vamos lá, em nome do Senhor Jesus. O tema é a oração de confissão e arrependimento. No finalzinho nós vamos ter uns minutinhos para nós orarmos. Amém? Vocês já ouviram alguém orando e a pessoa diz assim: Senhor, perdoa os nossos multidões de pecados. Gente, é comum ouvir isso, né? Dentro das igrejas, nas reuniões. Senhor, perdoa as multidões dos nossos pecados. E nessas multidões você imagina que pode ter tanta coisa, né? E às vezes a gente ora dessa maneira, em vez de a gente ser direto, específico, assim, íntimo do Senhor, e confessarmos alguma coisa que nos incomoda, alguma coisa que paira sobre a nossa vida, que nós não tratamos daquele assunto de modo específico com Deus. Então, lá no livro de Mateus, tem uma recomendação no capítulo 6, verso 6, que diz assim: entra no teu quarto, a orar, entra no teu quarto, fecha a porta, e orando secretamente a Deus, que vê tudo que está oculto. Eu estou sintetizando em outras palavras. Ele vos compensará, né? Ele vos atenderá, Ele vos ouvirá. Então significa que há coisas específicas que nós temos que ser declarado com Deus, falarmos diretamente, especificamente com Deus. Aí alguém pode dizer assim: mas Deus já sabe de tudo, até antes de eu pecar Ele já sabia o que ia acontecer. Sim, de fato é verdade, mas Deus, como qualquer pai, tem um prazer de quando o filho chega frente a frente com ele e expõe uma situação, pede a opinião do pai, depois ele vai decidir se atende ou não atende a opinião do pai. Mas que alegria do pai em saber que o filho o procurou para tratar de uma questão pessoal, uma questão individual. Então, assim, eu comecei pelo subsídio aqui, por causa dessa expressão muito comum no nosso meio, as pessoas dizerem assim: Senhor, perdoa as multidão dos meus pecados, ou dos nossos pecados, e não expor claramente, especificamente a Deus, alguma questão que a pessoa tem para apresentar a Deus. Isso também é uma maneira de nós confessarmos ao Senhor. Você pega lá o livro de Neemias faz uma oração longa, expondo os pecados da nação, os pecados dos sacerdotes, até coisas pessoais. Ele apresenta ao Senhor numa oração declarada, a melhor maneira de confessar, falando abertamente com Deus. Deus sabia, mas ele preferiu falar especificamente com Deus, o nosso Pai. Amém? Nós temos uma garantia maravilhosa no livro de João, 1 João 1,9, onde o apóstolo disse assim, uma declaração maravilhosa: se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então, concluindo que a questão de nós confessarmos, tanto individualmente como coletivamente, é uma instrução bíblica, é uma doutrina bíblica, a doutrina de confessarmos a Deus os nossos pecados. E confissão não quer dizer simplesmente confessar só pecados. Aleluia. De repente a pessoa pode declarar abertamente a Deus. Deus movimentou a vida daquela pessoa, reafirmou a sua fé, consolidou a sua fé, e ele passa a declarar: Senhor, eu confesso que eu creio em Ti, que eu devo buscar mais a Ti, que eu não tenho sido, vamos dizer assim, íntegro na Sua presença, e começa a relatar várias questões que ele não cumpria para com Deus, e que a partir daquele renovo, a partir daquele momento na sua vida, ele quer reafirmar para Deus que ele vai mudar, ele vai tomar uma nova direção, que ele quer recomeçar todo o processo de vida espiritual e vida nova com Deus. Então, confessar não significa só confessar erros e pecados, mas um desejo do nosso coração de, a partir de um determinado momento, seguir um novo curso na nossa vida, tomar uma nova decisão, fazer tudo novo. Amém? Às vezes a pessoa está servindo ao Senhor e parece que a vida dele está monótona, está calma, mas de repente ele passa por um processo, e naquele processo Deus renova a sua fé, restaura, o primeiro amor é devolvido àquela pessoa, e ele pode confessar numa oração de confissão ao Senhor: Senhor, a partir de hoje eu quero uma nova vida, eu quero exercer uma nova vida perante ao Senhor. Amém? A nossa mentalidade muitas vezes que confissão significa só confissão de pecados, de erro. Não. Por exemplo, se a gente for questionado por uma autoridade, questionado por uma lei do país que quer confrontar a sua fé, você que serve ao Senhor não quer abrir mão da sua decisão, fala: sim, eu confesso, eu sou um cristão, eu creio assim, 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 não nego que eu creio. É uma confissão. Então, confissão não se restringe só à questão de erros e pecados, mas decisões que firmam a nossa vida diante de Deus. Compreendido, irmãos? Você pode dar uma glória a Deus se é assim? Se você não concorda, não concorda. Amém? Glórias a Deus. Então, uma certa ocasião, num estudo bíblico, nós lemos um texto que eu vou ler aqui agora para você, está lá em Tiago 5, verso 16. É um versículo que às vezes cria um pouquinho de polêmica no meio do povo de Deus. Estou falando do povo de Deus em geral. Esse versículo diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Aí aperta, né, irmãos? Confessai as vossas culpas uns aos outros. Aí numa escola bíblica a pessoa falou: pastor, é meio complicado de cumprir esse versículo. Por que é complicado? É uma ordenança. Por que é complicado? Deus não ia colocar uma questão que é impossível dos seus filhos cumprir. Mas esse negócio aí de confessar nossas culpas uns aos outros, aí o bicho pega, né? A gente começa a falar com a pessoa, confiando na pessoa, daqui a pouco está lá no meio da torcida do Corinthians, do Flamengo, todo mundo está sabendo. Estou falando de time porque é uma torcida grande, imensa. Às vezes a gente confessa para uma pessoa e daqui a pouco está na boca de todo mundo aquela questão. Falei: peraí, é uma questão da gente entender a situação aí.
O Senhor não ia colocar um mandamento que iria te trazer problemas sérios. Pode às vezes trazer sim, mas que não seja impossível de um cristão cumprir. E eu entendo o seguinte: pode discordar, por isso que eu falei, levante a mão, discorde à vontade, mas eu penso o seguinte, que há situações realmente que é pessoal, é entre você e Deus, mas há uma questão que às vezes é uma falta nossa, uma falha, ou mesmo um pecado até, que cometemos contra uma pessoa, o nosso próximo, e essas questões exigem alguns procedimentos. Por isso que ele diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros. Há pecado que é no nosso relacionamento com o próximo, com todos os seres humanos, e há pecado que é do nosso relacionamento com Deus. No tocante a pecados cometidos com o próximo, a Bíblia tem várias recomendações para nós tomarmos atitude, confessando que reconhecemos que erramos e que precisamos corrigir. Não deixarmos o sol se pôr sobre aquela questão por muito tempo, mas corrigir. Tem um versículo que nos diz, lá no livro de Mateus, só para a gente exemplificar isso, ele diz assim: ao trazerdes a vossa oferta sobre o altar, e se lembrardes que alguém tem algo contra ti. Não é você lembrar que você cometeu um algo contra alguém, é lembrar que alguém tem uma questão contra você. Vai, conversa com aquela pessoa. Eu acho que eu anotei o versículo todo aqui, mas se alguém achar aí rapidinho, é Mateus capítulo... É tanta anotação, irmãos, deixa eu ver se eu acho aqui. Mateus capítulo 5, se não me engano, verso 23. Aleluia, tanta anotação aqui, eu estou me perdendo. Mas, esclarecendo, ele diz assim: se você lembrar que alguém tem alguma coisa contra ti, vai e reconcilia com o teu irmão, depois vem e apresenta o seu culto, a sua oferta, o seu trabalho, o seu ministério, toda a questão diante do Senhor. Então, é algo que precisa, está exemplificando que nós precisamos lidar na nossa confissão com os nossos irmãos. Por isso que aquela pessoa falou assim: é difícil ficar confessando tudo quanto é coisa com o nosso irmão, a gente nunca sabe até onde a gente pode confiar, até onde aquela questão vai ser eficaz só entre nós. Aleluia. Então eu entendo dessa forma, irmão. Se alguém discordar, pode apresentar. Há questões que eu preciso conversar diretamente contigo, reconciliar contigo, esclarecer contigo. Eu posso confessar que eu errei, mencionar até o fato, ser bem claro um com o outro e tratarmos daquela questão. No livro de 2 Coríntios há uma questão que Paulo fala a respeito da necessidade de perdão e confessar erros. Ele fala no finalzinho do versículo, me fugiu da memória agora, era para mim ter anotado, 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 2, verso 10 e verso 11. Alguém pode ler rapidinho aí, se alguém achar? 2 Coríntios 10, às vezes a gente menciona e não lê, fica meio vago na mente, né? Mas pode ler aí, 2 Coríntios 2, 10, 11. Hoje nós vamos ter uma projeção. Quem puder achar primeiro aí, leia bem forte, pode ler. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Pois não
Amém? Olha que coisa interessante. Ele fala ali que a finalidade disso, de ter perdão entre nós, confissão e perdão entre nós, é para que Satanás não nos vença e que a gente não ignore os ardis de Satanás. Eu vou dar um exemplo agora, assim, da vida cotidiana, talvez você vai entender melhor. Quem morou na roça, coisa da antiguidade, mas quem conhece o processo lá antigamente, hoje temos máquinas sofisticadas para lidar com madeira, mas eu acho que o pastor deve conhecer um pouquinho desse processo. Antigamente, quando alguém precisava romper ou rachar uma árvore bem grande, bem robusta mesmo, o que ele fazia? Ele cavava uma pequena brecha, ou com um machado, ou com um serrote, fazia uma pequena brecha, e ele colocava uma pequena cunha. Cunha é um material, é uma peça feita de aço, com formato de um triângulo. E ele coloca ali uma cunha pequena e uma marreta bem pesada. Aquela cunha abre uma pequena brechinha e ele coloca uma outra cunha um pouquinho maior e vai batendo. Quantas vezes precisar, e vai colocando outras cunhas maiores até que aquela prancha, aquela árvore se rompe totalmente. É isso, né, pastor? Quem não é dessa época, como eu, é coisa de menos de 300 anos para cá. Amém? E aí, talvez tenha assistido algum filme, a pessoa quer rachar aquela árvore em várias pranchas, ele vai colocando cunha e marreta, até aquela cunha vai abrindo uma brecha, uma fenda maior, ele vai pondo outra cunha, e assim até concluir o trabalho. Às vezes é coisa para muito tempo. Essa questão de lidar na linha horizontal aqui com as pessoas, principalmente no sentido cristão de tratarmos esse versículo aqui, confessar uns aos outros as nossas culpas, pode comparar com esse processo de rachar a árvore, né? Rachar aquela tora de madeira. Quanto mais resistente a madeira, mais trabalho dá, mas o processo é por insistência. E aquela pequena cunha representa questões que nós não lidamos nesta área. Aí o inimigo viu que abriu uma brechinha, ele vem e põe mais uma cunha maior, e bate. Rachou um pouquinho mais, ele põe uma outra cunha maior e vai batendo até o estrago estar feito. Amém? Entenderam? Na questão de nós não lidarmos com questões que nós precisamos confessar uns aos outros as nossas culpas. Por isso que eu disse que o meu ponto de vista é que pecados cometidos no sentido humano, aqui no sentido de relacionamento humano, precisam ser tratados, sim. É difícil? É muito difícil. Mas por isso que nós temos o processo da oração de confissão a Deus. Você pode confessar a Deus primeiramente que existe aquela questão. Depois que Deus te capacitar a tratar com ela, vá e trate com o seu irmão. Antes que outras cunhas maiores o inimigo vai colocando. É aquele sentimento, depois é mais um outro sentimento, depois é amargura, depois é rancor, ódio, desavença, combate, e o estrago vai longe. Então, a oração de confissão, quando ele diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros, nesse sentido de nos mostrar que existe uma necessidade de nós tratarmos essa questão. O mundo lá fora não enxerga dessa maneira, não. Pode ter certeza disso. Não quero nem saber, não quero nem passar perto daquele sujeito.
nunca mais vou ver aquele sujeito na minha vida mesmo, e deixa por isso. Mas nós somos um corpo, o corpo de Cristo. E um corpo, um dedinho lá do pé, ou a ponta do dedinho da mão aqui inflamado, causa um estrago para o corpo todo, né? Causa incômodo para o corpo todo. Então, por isso que eu tomei esse versículo de Tiago 5,16, e muita gente, há polêmica, porque muita gente discorda. De maneira nenhuma, vou confessar, todo mundo vai ficar sabendo. Tem coisa que é entre você e aquela pessoa com quem você tem uma discórdia, tem um desentendimento, reconheceu, se arrependeu, aquilo está te trazendo estrago, está te trazendo incômodo. A palavra recomenda, confessar. Chega na pessoa, reconhece que você errou e que você quer consertar. Se ela não quiser conserto, apresente o fato diante de Deus e fique em paz. Amém? Se alguém discordar, pode levantar a mão, irmãos. Não tenho cisma de ser confrontado, não. Amém? E há coisas que é do seu relacionamento com Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta após você, é você e Deus, é o seu segredo apresentado só para Deus. Confessa ao Senhor, adore a Ele, porque Ele te ouve. A palavra de Deus diz lá no Salmo, deixa eu ver aqui, Salmo 65, verso 2, fala assim: ó tu que ouves a oração. Tenha essa certeza, quando você fechar a porta atrás de ti, não precisa ser uma porta literalmente, mas aqui no interior, fechado aqui no seu interior, confesse a Deus. Você está a sós com Deus. Ele ouve a oração, trata da situação. No relacionamento com o nosso próximo, muitas vezes, antes de chegarmos e expor a questão para a pessoa, nós precisamos primeiramente confessar a Deus que nós reconhecemos que é um erro, é uma necessidade, precisa ser tratado. Fala: Senhor, me capacita com as palavras corretas, as palavras certas para me tratar do assunto. Provérbios diz assim: a palavra branda, como é que é? A palavra branda, aleluia, você vai ter que decorar esse versículo, irmãos. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Então nós temos que pedir a Deus sabedoria para tratar de algumas situações, nessa questão de confessar uns aos outros as nossas faltas. Às vezes, para você, está te trazendo muito tormento. Para aquela pessoa que você acha que tem problema com ela, parece que a coisa está calma, não atingiu muito o emocional da pessoa. Mas você precisa se curar daquela situação. Aí você ora a Deus: Senhor, me dá a palavra certa, a palavra branda. Eu vou demonstrar que eu estou arrependido, eu estou confessando, eu preciso corrigir. Se a pessoa lá acha que não precisa ser corrigido coisa nenhuma, é problema dela com o Senhor. Mas se está te causando algum ferimento, alguma coisa, ore ao Senhor e te dá palavras brandas e não palavras duras, né? A palavra dura vai fazer com que a pessoa fique ainda mais furiosa, e a palavra branda desarma as reações das pessoas com quem você tem que tratar. Amém? Glória a Deus. Tranquilo? Alguma discordância? Se alguém quiser colocar, pode falar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Posto isso, eu parti para uma outra questão. Eu quero brigar com o relógio ali e ganhar a briga ainda hoje. Amém? Porque às vezes eu sempre perco o horário ali. Há questões, irmãos, que nós temos que tratar no âmbito assim particular, pessoal.
Mas vou falar agora de uma questão que envolveu uma multidão de pessoas, uma multidão grande, cerca de 3.000 almas. Eu peguei um exemplo só, mas vamos lá. Existem algumas questões, principalmente está lá no livro de Atos, capítulo 2, verso 37, você vai ver como que o Espírito de Deus trabalha nessa questão de a gente reconhecer. O ser humano tem uma dificuldade terrível de reconhecer quando o erro é seu, quando o erro é pessoal. Apontar o dedo, muita gente tem facilidade de apontar o dedo, mas um pregador dizia assim: enquanto nós apontamos um dedo para frente, tem 4 apontando para nós. Então, essa questão aqui que está em 1 Coríntios, Atos 2:37, é uma questão que envolveu muita gente. Mas o Espírito de Deus é tão maravilhoso que ele leu o coração de cada um deles e todos eles tomaram uma mesma decisão diante do Senhor. Amém? Vamos ler? Atos 2:37. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui. Atos 2:37. Glória a Deus. Vamos lá. Aleluia. É aquela primeira narração de conversão em multidão ali no Atos dos Apóstolos, nos dias de Pentecostes. Logo após, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós, olha aqui, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Tem uma palavrinha aqui que é bem difícil a gente ouvir alguém citando ela. Diz aqui: compungiram-se em seus corações. Quando Pedro, usado pelo Espírito Santo de Deus, chega diante daquela multidão, depois ali daquele derramar do Espírito e eles falando em língua, aquela multidão toda atônita ali na frente daquele local, Pedro, tomado pelo Espírito do Senhor, vai e para falar com aquele povo, e ele faz uma narrativa grande a respeito das atitudes do povo depois de crucificar o Senhor Jesus, e ele faz a narrativa toda para eles. Eu estou sintetizando por causa do tempo, e aqui o texto diz assim: compungiu-se-lhes o coração. O que significa isso, irmãos? É como se Pedro apontasse detalhadamente o que eles fizeram, e o Espírito de Deus, trabalhando ao mesmo tempo dentro deles, convenceu eles de que eles fizeram uma tremenda de uma besteira. Há muitos e muitos anos era profetizado para eles que viria o Messias, o Redentor, o Salvador, e eles o tempo todo esperando. Veio o Salvador, o que aconteceu? Crucificaram, mataram o justo, o Filho de Deus. E quando Pedro estava pregando para eles, o Espírito compungiu o coração deles. É como se o Espírito estivesse convencendo, abrindo, tirando as vendas dos olhos, falando: está vendo aí a besteira que vocês fizeram? Vocês pensaram que era um qualquer, era o Filho de Deus. E o texto diz aqui que era quase 3.000 almas. E ao mesmo tempo que Pedro pregava, o Espírito falava para a multidão, mas falava individualmente com cada um deles.
Olha que coisa maravilhosa que o Espírito Santo de Deus faz. Tratou com umas 3.000 almas, acho que tinha até muito mais que isso, mas a Bíblia narra que 3.000 almas se arrependeram e foram salvas. E o Espírito compungiu-se-lhes o coração. O que significa isso, irmãos? Compungir. Compulsão é, na verdade, o verdadeiro sentimento de arrependimento que necessita de um próximo passo. Reconhecer que fez a bobagem e que você precisa consertar aquela bobagem, que não pode ficar daquele jeito. Foi isso que eles foram convencidos. Pedro pregou e eles falaram assim: caíram em si, matamos mesmo um inocente, fizemos uma tremenda de uma bobagem. E o que significa logo em seguida o próximo passo que eles fizeram? Alguém pergunta assim: que faremos então, depois de reconhecer? Que faremos então? Eu tenho que fazer alguma coisa. O que fazemos então? Aí Pedro diz: arrependei-vos arrependei-vos cada um de vós. Olha, irmãos, 3.000 almas, e todos eles a uma só vez, de uma só vez, sentiram a mesma coisa: eu sou culpado, eu fiz bobagem, eu matei um inocente filho de Deus, não posso ficar calado, eu tenho que confessar, eu preciso do perdão. E o que Pedro ordenou? Arrependei-vos. E arrependei-vos, depois tinha um próximo passo: e cada um de vós seja batizados em o nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados. Depois desse processo, o vosso pecado estará perdoado. E eles nem imaginavam que eles estavam reconhecendo tudo aquilo, e tudo aquilo que eles fizeram, que no coração deles agora tinha um sentimento de pesar, de culpa. Na verdade também era o plano de Deus. Jesus não anunciou para eles que era necessário, era mistério, era necessário que o Filho do Homem fosse morto, ressuscitasse e cumprisse todo um propósito de Deus. Eles simplesmente tiveram que reconhecer que eles fizeram um ato mau. E todos eles não se calaram, não ocultaram o seu pecado. E a palavra de Deus nos diz que no livro de... deixa eu ver se eu acho aqui. Aleluia. É tanta anotação que a gente vai vendo, a gente vai anotando. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia. Por isso que, ao mesmo tempo que o Espírito convencia eles sentiram compungido em seus corações, sentiram necessidade de pedir uma ajuda, um esclarecimento do que fazer. Pedro deu o esclarecimento, e a palavra de Deus nos garante que naquele dia cerca de 3.000 almas foram salvas. Então a confissão, ela é a ferramenta essencial para o Filho de Deus. Mesmo que o inimigo sobre na sua mente que aquilo é uma besteira, que não tem necessidade. O texto não diz, mas 3.000 almas sentiram o desejo de confessar. Pode ser que tivesse mais alguém ali que na hora falou: isso é bobagem, ele queria se fazer de filho de Deus, ele teve o que merecer, tá? E ficou quieto, ocultou o seu erro, ficou quieto e não alcançou essa misericórdia. Mas aqueles que pediram a orientação de Pedro: que
então, irmãos? Esses seguiram um certo processo depois, que seja arrepender-se, confessar, ser batizado e alcançar a bênção de Deus. Esse é um processo que o Espírito Santo faz conosco dia a dia. Nós não estamos na mesma situação deles lá, que mataram o Filho de Deus, mas a nossa recusa em aceitar o trabalho de Jesus Cristo em nosso favor precisa que nós confessemos, que nós tomemos atitudes e alcancemos a misericórdia do Senhor. Então, em outras palavras, a oração de confissão de pecados é quando assumimos a nossa condição pecadora e afirmamos que precisamos da intervenção de Deus. O que faremos, irmãos? Precisamos resolver essa questão. Precisamos de uma orientação para sair dessa situação. Por isso que perguntaram: o que faremos então? O Espírito já tinha convencido. Cada um deles sentiu necessidade de corrigir. Por isso que alguém fez a pergunta: o que faremos então? É um sentimento de pesar, é um sentimento de arrependimento por haver cometido uma má ação. É um compungimento. A gente quase não ouve falar essa palavra, né? Mas a palavra de Deus deixou registrada aqui para nós, é que é um sentimento que acontece muitas e muitas vezes conosco. Se a nossa consciência já não estiver cauterizada. A Bíblia fala assim, lá no livro de Hebreus: hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Às vezes a pessoa é revelada a ela que ela está errada, que ela pecou, que ela precisa se arrepender, confessar, buscar o perdão de Deus, e a pessoa já está com a sua mente cauterizada. Isso aí todo mundo faz, em todo lugar tem essas coisas. Eu conheço pastores que fazem isso, e começa a numerar, a apontar o dedo para muitas situações, porque a sua consciência já está cauterizada. Cauterização é um processo complicado, irmãos. Eu antigamente tinha muita questão de dormindo, acordava com o rosto tudo banhado de sangue, saía sangue sozinho, dormindo, saía sangue assim do nariz. Até hoje não me explicaram qual é a causa, mas precisava ir lá no médico, ele pegava um cotonete com um produtinho e ia lá e cauterizava o local. É uma queimadura terrível, você sobe pelas paredes. Queimar naquele local, cauterização. É para secar, estancar, fechar aquele local que está rompendo aquele sangue. Cauterização da mente é a repetição, a constante repetição do erro, que leva a pessoa a achar que aquele erro é normal, porque muita gente pratica. É coletivo aí na face da terra, não tem um lugar no mundo que não aconteça aquilo. Então a pessoa põe aquilo na mente e já não considera mais um erro. Amém? Sentimento de pesar, de arrependimento por haver cometido, é um compungimento dentro do coração. A manifestação desse sentimento é por sinais externos, é quando a pessoa chega a outro mais instruído e fala assim: o que eu tenho que fazer para corrigir o meu erro? Eu perdi a noção, eu sei que estou errado, mas como eu vou corrigir? Então Deus nos dá essa condição de procurarmos alguém ao nosso derredor e buscarmos auxílio. Aleluia. O difícil é você, para nós seres humanos, fazer com que a pessoa errada aceite que está errada. Aquele beberrão, você provar para ele que a bebida está consumindo a sua vida. Aquele drogado, você convencer ele que ele precisa procurar tratamento, porque aquela droga está corroendo ele por dentro.
Para o ser humano isso é difícil, mas o Espírito Santo de Deus, quando acha espaço no nosso coração, ele compunge o nosso coração e nos leva a arrepender. Arrependidos leva-nos a confessar, e confessar nós alcançamos a misericórdia do Senhor. Esse é um tipo de oração maravilhoso que está tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. No Velho Testamento, o exemplo mais clássico é o de Davi. Por muito tempo ele relutou em reconhecer o seu erro, mas lá no Salmo 51 está aquela oração maravilhosa, onde ele reconhece que ele vai ser consumido se ele não tratar a questão com Deus. E ele pede ao Senhor: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, aleluia, nem afasta de mim a sua graça, a sua misericórdia. Não retires de mim a alegria da tua salvação. Está vendo como a gente perde tanta coisa quando nós achamos que não precisamos confessar? Pode ser polêmico, mas eu vou só sintetizar e encerrar. Há necessidade de tratarmos na linha horizontal com os seres humanos e há necessidade de levarmos a questão também a Deus. Alguma pergunta? Alguma questão? Alguma discordância? Como se diz no casamento, fale agora ou fale no próximo culto, mas vocês falaram, eu estava achando que eu ia falar, fale agora ou cale-se para sempre, não é isso? Ou fale agora ou fale no próximo culto, mas não carregue a sua dúvida. Se discordar, pode procurar a gente, pode procurar o pastor e conversar sobre a questão. Tinha tantos outros detalhes que eu anotei aqui. Eu vou lembrando, vou lá e ponho nos meus rascunhos, depois passo limpo e me perco com tantas anotações. Mas eu quis sintetizar o mais necessário nessa noite. Vamos orar? Eu queria te dar alguns minutinhos para você que conhece o seu coração. O Espírito de Deus sonda, ele já sabe, mas ele quer ver você dialogando com ele. Se você quiser se ajoelhar, expor diante de Deus, é o oculto do coração. Feche a porta atrás de si, ore a Deus, e Deus que vem no oculto cuidará daquela questão que você tem tido dificuldade de tratar com ela. Mas lembre-se daquele exemplo da cunha. O inimigo sabe colocar uma cunha em cada rachadura do nosso relacionamento com o próximo e com Deus. Amém? E uma hora ele vai batendo até romper. Amém? Tem alguns minutinhos e depois nós vamos orar.